Além do mais, a vida que ela levava em Jericó era degradante. Você foi valente, foi guerreiro, foi um herói, Tobias. Deus te poupou e com certeza... Fique agora com o resumo da novela A Terra Prometida, terça, 16 de janeiro, no capítulo de hoje. Ravena se mostra preocupada após não conseguir nenhuma resposta dos deuses, e fala que essa foi a primeira vez. Camir diz que deve ter a ver com o Deus dos Hebreus, um Deus que não tem rosto, mas que pode realizar grandes milagres. Insatisfeito, ele pergunta o que mais ela consegue ver no fogo sagrado. Ravena fala que vê seu povo muito feliz, e sorrindo, ela fala que terá um novo rei. Camir se aproxima e pergunta quem será o novo rei de Ai, mas Ravena não diz, e fala que Dargon se calou. Jéssica se sente incomodada com a presença de Raabe e sua família na tenda de Salmão. A jovem tenta argumentar, e diz que Raabe e sua família continuam sendo cananeus, e que ele não pode confiar nessa gente, e indaga dizendo que ninguém garante que eles não trairão a confiança do rapaz. Salmão diz que eles têm sua confiança, pois fizeram por merecer. Enciumada, Jéssica diz que Raabe nunca será uma hebreia como ela, e que além do mais, a vida que ela levava em Jericó era degradante, e que o rapaz não devia ter permitido que uma prostituta ficasse sob o mesmo teto que ele. Salmão pede que ela nunca mais fale do passado de Raabe, pois o seu passado não os interessa, e que se ela está lá, é porque mereceu, e foi o próprio Deus que concedeu a ela e sua família uma nova chance. Jéssica fica furiosa, e diz que como sua noiva, ela tem o direito de saber se ele sente algo por Raabe. Salmão se irrita, e pede para que ela pare de dizer que eles são noivos, pois não tem nenhum compromisso firmado com ela. Kalu diz aos lagartos que já está na hora deles partirem, mas os garotos dizem que preferem ficar. No acampamento, Aruna tenta animar Tobias, e diz que a beleza exterior não é mais importante do que a interior. De mau humor, Tobias diz que é fácil falar, pois o rosto dela continua lindo e perfeito. Em seguida, ele diz que ninguém pode imaginar o que ele está passando, e que nunca irá se conformar. Em meio à conversa, Josué aparece na tenda de Quimuel, e diz que foi conhecer o novo aliado deles. O líder diz que já soube também que ele era um rei. Em seguida, Josué diz que também foi tratar de outro assunto, e pede para falar a sós com Tobias. A sós, Josué fala com Tobias, e diz que apenas queria agradecer sua bravura. Tobias diz que todos os homens de Israel foram bons guerreiros, e que ele não precisa de agradecimento especial. Josué fala que foi ele que teve que sobreviver por um longo tempo em cativeiro, e que sofreu barbaridades nas mãos dos cananeus. O líder ainda diz que faz questão de que ele esteja presente na homenagem que irá fazer aos seus soldados. Tobias pede que o líder não ache que ele é ingrato, mas avisa que não irá, pois ele não quer aparecer com essa cara desfigurada. Josué diz que esses ferimentos são marcas da honra, e que eles devem lhe trazer orgulho e não vergonha. Tobias não pensa assim, e diz que ele está morto por dentro, e o que restou foi apenas a sombra do homem que ele foi um dia. Josué tenta o encorajar, e diz que se Deus permitiu que ele sobrevivesse é porque ele tem planos para ele. Falsa, Samara diz a Aruna que está feliz por ela, pois nos últimos dias a moça andava muito tristinha. A cobrinha se aproxima, e pergunta se era por causa de Josué, e fala que é evidente que ela gosta dele. A vilã pede que a moça se abra com ela, mas Aruna diz que não quer falar sobre esse assunto. Samara insiste em falar sobre o tema, e aconselha Aruna a deixar essa ilusão de lado, e diz que não sabe o que ela ganharia em sofrer por algo tão impossível, afirmando o quanto é nítido que ela e o líder não são adequados um para o outro. Aruna se irrita, e pergunta se ele é adequado para ela. Samara tenta negar, e diz que nunca pensou nisso. Nessa hora, Leia aparece e atrapalha a conversa. Ela pede que Samara e Aruna saiam para se despedir do líder. Na sala, Josué se dirige a Aruna, e diz que não esqueceu do assunto que eles tinham para tratar. Curiosa, Leia pergunta do que eles estavam falando, mas a jovem não diz, deixando Samara e Leia inquietas. Raabe pede desculpas pelo constrangimento que causou diante da noiva de Salmão. Ele diz que eles foram noivos, mas agora só estão namorando. Orias começa a reclamar da comida dos hebreus, e diz que irá morrer de fome se continuar no acampamento. Em conversa com Áquisa, Jéssica diz que não se conforma com aquela inimiga morando na casa de Salmão. Áquisa diz que Raabe foi uma heroína de guerra, e aconselha a amiga a segurar os ciúmes, e a tratar o amado muito bem, para que ele não tenha olhos para outra mulher. Jéssica diz que é difícil se controlar, e Áquisa diz que o que ela precisa é se dar valor. O Núbio se reúne com Josué, Eleazar e Calebe. Curioso, Calebe pergunta ao Núbio como ele foi parar nas mãos dos cananeus de Jericó. O Núbio conta como foi pego e feito de escravo, e tudo que passou como prisioneiro até chegar em Jericó. Josué se surpreende, e diz que ele poderia os ajudá-los passando informações da cidade de Ai, mas uma diz que infelizmente nesse ponto ele não poderá ajudar, pois ele sempre esteve trancado.
Zuma ainda fala que o que lhe manteve de pé foi a fé de Uzi que o inspirou, e fala que fez um voto, que se os hebreus vencessem Jericó, ele só serviria ao Deus dos hebreus dali em diante. Após sua confissão, Josué diz que ele é bem-vindo em Gilgal. Camir conta a Ula que o fogo sagrado revelou que em breve o reino de Ai terá um novo rei. Ula se assusta, e pergunta se o rei está doente. Camir diz que não, pois seu irmão é mais forte que um touro. Ela então diz que para ele ser rei, seu irmão terá que morrer, e o questiona. Desconfiado, Camir diz que não sabe como isso irá acontecer, mas que eles devem estar preparados para assumir o trono. Shaya diz à mãe que vai visitar Tobias, e Darda fica preocupada. Shaya diz que eles sempre foram amigos, e precisa confortá-lo nesse momento difícil. Ula pede que o marido não confie em Ravena, e não queira o poder a qualquer custo, mas ele a ignora, e diz que confia mais em Ravena do que em qualquer outra pessoa. Tomado pela ganância, Camir diz a Ula que se ele vencer os hebreus, terá todos os reinos aos seus pés. Leia avisa a Tobias que Shaya quer vê-lo. Ele reage mal e lembra do momento em que se declarou à moça. Em seguida, Tobias pede que a mande embora, pois não quer que ela o veja com o rosto todo deformado. Durgal insiste para que Camir conte o que está preparando de diferente para entreter o rei. O governador acaba revelando uma caçada humana. Na cidade de Ai, Rafi, um artesão termina de confeccionar um cesto e diz para Tileia, sua esposa e Kira, sua filha, que vai sair para vender todos os cestos e vai voltar com muito alimento para a família. Enquanto isso, no reino, Camir diz a Durgal que ele poderá caçar qualquer homem do povo, e que ele mesmo fará a seleção. O general Yusuf diz que não está de acordo com a caçada num momento como esse, mas o rei não lhe dá ouvidos. Em seguida, ele bate o olho em Arauto que está encolhido no canto, e diz para Camir colocar 2 presas ao invés de uma, pois a que for atingida pela flecha se juntará a Dargo, e o outro terá sua liberdade. O governador de Ai gosta da ideia, e diz que irá atrás dos participantes. Durgal avisa que já escolheu um dos homens que terá que correr das flechadas, e aponta para Arauto, que implora para não participar, mas não adianta, pois o rei manda prender Arauto, e ordena que Camir vá atrás da outra presa. Tempos mais tarde, Camir e Yusuf entram na hospedaria acompanhados de 2 soldados de Ai. Camir pede para Yusuf colocar um saco de ouro em cima de alguma mesa e esperar que a presa apareça. Laila faz planos para o casamento da filha, enquanto Eridade diz que o importante é que ela se case o mais rápido possível. Camir prende um homem, e pede que ele devolva o saquinho pois não lhe pertence. O morador de Ai pede desculpa, e Camir diz para ele ir embora, mas antes, o governador agride o homem e entrega a bolsa com ouro. Yusuf fica sem entender o que o governador quer fazer, e Camir diz que enquanto escolhe a presa, se diverte com a fraqueza do ser humano. Em seguida, Camir pede que Yusuf coloque outro saquinho de ouro em cima da mesa, e espera que outra presa mais interessante apareça. Falsa, Samara diz a Shaya que adorou ajudar os feridos. Leia aparece e fala para Shaya que Tobias não quer vê-la porque ainda está muito abalado e ferido. Rafi entra na hospedaria e oferece um de seus cestos para Camir, mas ele se recusa a comprar. Em seguida, ele engana o artesão e pede que ele sente na mesa e quando terminar de comer falará com ele. Ao sentar, Rafi vê o saquinho de ouro e o entrega à dona da hospedaria. Em seguida, ele é cercado pelos 2 soldados. Camir diz que ele irá pagar por sua honestidade, e manda os soldados prenderem ele.